live desse sábado, vamos falar do novo paradigma, o que estão chamando por aí, né, de novo normal. Eu entendo que, na verdade, consiste no novo paradigma. Eu gostaria de apresentar um pouco o que acontece aqui nessa página, porque tem gente nova chegando. A Psicanálise Live são as lives que acontecem aos sábados, às 16 horas. Excepcionalmente, nós temos uma live a mais na semana, quando a agenda do convidado não permite encontrar conosco no sábado às 16. E eu tenho chamado de sessão extra, numa referência à prática clínica. Eu sou a Ana Silvia Rosal de Rosal, sou psicóloga, psicanalista, pesquisadora e criei essas lives em meio ao isolamento social como um canal de aproximação, de discussão, para a gente pensar esse momento tão complexo na história da humanidade. Então sejam todos muito bem-vindos, eu peço que vocês sigam a página. A live de hoje será disponibilizada aqui no Instagram logo em seguida e no YouTube no início da próxima semana, para quem não pode assistir ao vivo ou prefere assistir numa tela grande. Sejam todos muito bem-vindos. Estou esperando a nossa convidada. Eu vou esperar a doutora Rosa Macedo chegar para apresentá-la. E gostaria de dizer que os últimos minutos da live eu vou abrir para perguntas, para que vocês possam participar, tá? Então, quando a doutora Rosa chegar, eu vou suspender os comentários para a imagem ficar melhor. E mais para o final da live, eu abro os comentários e vocês poderão participar. Vamos ver. Que horas são? Ainda faltam 3 minutos. Se vocês puderem falar de que cidade vocês falam, não, vocês estão em que cidade? Assim a gente vai se conhecendo um pouco mais. Edna Campinho, um abraço, minha conterrânea. Clarice de Górgolas. Porto Alegre, Jundiá, eu não sei onde fica, se você puder falar. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Todos sejam bem-vindos. BH, cidade terra do Clube da Esquina, que eu tanto amo. Mairiporã e Jundiaí, aqui em São Paulo. Vamos ver quem mais. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rosa, um abraço. Boituva, São Paulo, é o Paulo Marinho, psicólogo. Então, sejam bem-vindos. Horlândia, no interior de São Paulo, sim, cidade bem conhecida. Nancy, querida, um abraço, uma amiga da PUC, aqui de São Paulo. Bom, então vou repetir o tema da live de hoje, é pós-pandemia. Teremos um novo paradigma? E aí eu me dei conta, gente, que quando as pessoas falam de um novo normal, na verdade o que elas estão se perguntando é se teremos um novo paradigma e quais serão as bases desse novo paradigma. E hoje nós vamos conversar sobre isso. O Audrey, a Rosa, uma aluna. Maria Tereza. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui são psicólogos, né? E psicanalistas. Temos também pessoas de outras áreas, sem dúvida, mas até pelo... a identificação de vocês. A Larissa, querida, um abraço. Geralmente tem bastante gente que põe psi no final, né? Então eu estou deduzindo a partir disso. Ricardo Teles, um abraço, psicanalista que estará conosco aqui daqui a 15 dias. Nós vamos falar
no que se chama a clínica da psicose, enfim, de pacientes que vivem traumas, né, no início da sua vida e que não necessariamente são psicóticos, mas talvez na falta de um nome, que ainda tem aí algumas opções de nomes sendo utilizadas, é muito comum as pessoas se referirem a esses quadros como psicose. Então, nós vamos falar desse tema daqui a 15 dias. No próximo sábado, eu vou receber o professor, é um professor da USP, ele vai falar sobre o trabalho pós-pandemia. Deixa eu ver se a Rosa já chegou. Ela já está aqui. O convite. Pontualíssima, Rosa. É só você aceitar o convite agora, Rosa. Então, logo, logo, vamos começar o nosso bate-papo. Rosa, já te enviei o convite. É só você dar um clique em cima dele. Bom, então eu já passei aí a agenda das próximas psicanálises e lives. Olá! Como vai? Tudo bem? Muito bem-vinda, Rosa. Obrigada por aceitar esse convite. É uma alegria imensa para mim. Muito obrigada. Eu também quero te agradecer, porque eu acho que é uma boa oportunidade da gente estar conversando sobre o que está acontecendo à nossa volta, que requer muita reflexão, né? Requer um olhar específico para o que nós estamos vivendo, né? Uhum. E eu acho que isso quer ser super importante, justamente a gente poder dividir com as pessoas essas nossas reflexões, essas nossas preocupações. Exato. Rosa, eu gostaria de te apresentar, assim, formalmente para as pessoas que estão conosco. A Rosa é professora emérita do Programa de Psicologia Clínica da PUC de São Paulo. Ela é do Núcleo de Família e Comunidade e é também psicoterapeuta de casal e família. E, além do programa de pós-graduação da PUC, ela também é coordenadora do curso de psicoterapia de casal e família PUC Cogeai, né? O pessoal aqui de São Paulo já conhece bastante. A Rosa tem vários livros publicados e eu vou mostrar dois aqui que eu tenho comigo. Na verdade, um que ela organizou e, obviamente, tem capítulos neste livro, Terapia da Família. Eu tive a honra de escrever um capítulo, né, a convite da Rosa. E tem um livro que eu organizei com mais duas colegas e a Rosa tem um capítulo aqui brilhante sobre mulher e maternidade, mas ela aborda as mulheres que optam por não ser mãe. É um tema bem bacana, mas que nós não vamos falar sobre ele hoje. A conversa de hoje será sobre o novo paradigma. E aí eu me dei conta, Rosa, que as pessoas, no senso comum, têm falado do novo normal, né? Como vai ser o novo normal? Eu acho que elas estão, sem saber, se referindo a um novo paradigma. E para que a gente comece a conversa do mesmo patamar, eu ia pedir para você falar, definir a conversa. Eu acho que vai dar interferência, Rosa, se ficar outro celular aí. Pronto. Você pode fazer de novo a pergunta, que realmente teve uma interferência. Sim, Você o pediu para. seguinte, para que a gente parta assim do mesmo lugar, né, unificar aqui o pensamento, vou pedir para você definir então o que é um paradigma e resumidamente fazer assim, um percurso, né, entre os paradigmas até o atual, o paradigma vigente, e a partir daí a gente abre o debate.
Eu vou começar fazendo uma observação sobre essa questão de normal. Né? Uhum. O normal não existe. De perto, ninguém é normal. Nada é normal. Por quê? Porque as pessoas chamam de normal aquilo que estão habituadas a fazer, aquilo que é da sua zona de conforto. E justamente uma das questões importantes nessa história do conhecimento é essa tendência da gente naturalizar as coisas que a gente faz ou as coisas que acontecem, como se são assim porque são, porque sempre foram, esquecendo que elas foram um dia construídas por alguém, por alguma sociedade, por algum grupo, por algum tipo. E todas as coisas no mundo são assim, né? Foram construídas, vão passando de geração em geração, a gente esquece a origem e simplesmente age de acordo com elas, né? Como sendo natural, né? Então, isso é uma questão importante, porque justamente isso é uma das coisas que é um dos aspectos que leva as pessoas a caírem em certos extremos de paradigma, de modelos. O que é um paradigma? Um paradigma é um modelo, um padrão. No fundo, ele é um conjunto de crenças, de valores que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, nos quais nós acreditamos e que subsidiam a explicação do mundo para nós, e inclusive a maneira como nós agimos nesse mundo. Então, se eu acredito que a Covid é uma gripezinha, eu vou atuar mostrando para todo mundo que eu não estou nem aí para ela, porque ela é uma gripezinha. Uhum. Então, é um exemplo típico de um tipo de paradigma que desconsidera a ciência e que nós chamamos que seria mais um paradigma de senso comum, né? Por quê? O paradigma, todo mundo tem paradigmas, porque no decorrer da vida, através da nossa experiência, nós vamos adquirindo certas crenças, certas conclusões, chegando a certas conclusões, a gente generaliza essas conclusões e para nós, quer dizer, aquilo é a verdade, a gente afirma, né, que as coisas são assim no assado, age de acordo com elas, porque isso justifica, inclusive, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. O paradigma científico é diferente, né? O paradigma científico é um conjunto de regras, de leis, de afirmações que são emitidas após experiências, após observação, após procedimentos metodológicos controlados, etc., e que uma determinada comunidade científica acata como verdade e passa a agir e atuar em termos dessas novas revelações, né? Então, é muito importante, quer dizer, assim, essa questão. Se a gente fizer uma digressão na história, a gente vai ver como os paradigmas mudam. Porque, por que o paradigma muda? Né? Por quê? Porque o universo é mutante, está sempre em movimento. Dinâmico. Então, cada vez que se observam fenômenos, acontecem situações ou coisas que não podem ser explicadas pelo paradigma vigente, pelo que a gente conhece, é preciso haver uma mudança, nós precisamos buscar novas explicações. Né? Então, por exemplo, na Antiguidade Clássica, qual era o paradigma básico da sociedade?
era que as forças da natureza controlavam os homens, né? Então tinha Deus de tudo, né? Deus do amor, Deus do fogo, Deus da água, Deus dos ventos, todos, né? Vivendo no Olimpo, né? Sob o Deus maior que era Zeus, né? E que botava, que justamente era o Deus dos deuses, né? O Júpiter para os romanos. Então, todas as explicações dos acontecimentos naquela época tinham um patrocinador, ou era Marte, ou era Vênus, ou era Júpiter, enfim, um deus, né, responsável por aquele fenômeno. E, para saber do futuro, tinha os oráculos, que, com cerimônias esotéricas, etc., liam, né, pretendiam ler certos sinais no fogo, na água, não sei, para predizer possíveis acontecimentos. A gente sabe que nessa questão de previsão, pelo menos matematicamente, a chance de acerto é 50%. Bom, quando chegou a era cristã, e essa crença num Deus único. Então, o mundo foi criado por Deus, é regido por ele. Então, outro paradigma. Tudo mudou. Tudo que acontece nesse mundo é por obra e vontade de Deus. Então, durante toda a Idade Média, a vida das pessoas foi regrada, foi orientada por esse tipo de pensamento, né? Tudo era vontade de Deus. E, inclusive, em nome da vontade de Deus, fizeram coisas terríveis, como a Inquisição, como as cruzadas, como não sei o quê. Mas estava justificado, porque a vontade de Deus é soberana, né? E se ele é o criador do mundo, nessa época, então, justamente, do ponto de vista científico, a Terra era plana, girava, e o Sol girava em torno da Terra. Né? E Deus controlava tudo. Nada acontecia sem que Deus quisesse. Né? Acontece que isso durou mais ou menos do século V ao século XV, e aí começaram a aparecer alguns fenômenos por observação de algumas pessoas, por reflexão, e aí então se descobriu, digamos assim, ou se valorizou a capacidade do homem de raciocinar. O racionalismo começou a aparecer, né? Começou a tomar corpo, justamente porque os iluministas, a partir do século XV, acreditavam que o homem, pela sua racionalidade, pela sua capacidade de pensar, pela sua capacidade reflexiva, era capaz de dominar a natureza. Começou a ciência. Né? Agora, imagine você, as primeiras mudanças desse paradigma anterior contaram com uma luta gigantesca contra a autoridade instituída, né? Você imagine passar a dizer que a Terra é redonda em vez de que a Terra é plana, e que a Terra que gira em torno do Sol, e mais, que depois que a Terra não só gira em torno do Sol, mas gira em torno de si mesma. Uma barbaridade, onde é que já se viu quem? Né? Então os primeiros cientistas, vamos dizer assim, os primeiros observadores da natureza, tiveram que enfrentar muita oposição do poder instituído,
não é? Do paradigma dominante. Exatamente. Que era um poder absoluto, né? Naquela época ainda nem tinha separação de igreja, Estado, etc. Então o poder era muito grande, um poder absoluto, né? Naquela época ainda nem tinha separação de igreja, Estado, etc. Então o poder era muito grande, né? E muitos foram condenados, foram, né? O ano passado, há 2 anos, a igreja pediu perdão para Galileu, né? É. Porque quando ele foi, exatamente, porque ele falou essa história que a Terra que se move e tal. Então, a partir daí começou então a ciência. Então, a ciência começou a engatinhar a partir do século XV, XVI, né? E então, principalmente as ciências naturais, né? Porque daí então como se acreditava nessa possibilidade de controlar a natureza, métodos foram sendo construídos, né? E o papel, então, do homem seria descrever, prever e controlar. Esse é o fundamento do paradigma positivista que embasa o nascimento da ciência. Bem modesto, então, né? Até hoje ainda tem problema, a gente ainda tem pendências, né, e tem discussões a respeito disso. Sim. Porque essa questão, por exemplo, positivista, implica assim, que se você propõe uma ação, um experimento com determinados métodos, de determinada maneira, controlando determinadas variáveis, você vai ter o mesmo resultado, e esse resultado vai confirmar a verdade. Então, ele é totalmente empírico, ele acredita na verdade absoluta, e, portanto, por que acredita na verdade? Porque, em termos de teoria do conhecimento, esse paradigma implica na objetividade, quer dizer, ele prega que aquilo que nós vemos é o que exatamente é a realidade. Quer dizer, nós podemos conhecer a realidade tal qual ela é. E então, aí, todo mundo conhece a verdade. Fala. Esses pesquisadores que ainda têm, principalmente na área biológicas e tal, medicina, eles defendem, né, o isolamento total da subjetividade do pesquisador. Não tem objetivo. O pesquisador é totalmente neutro, entende? Por quê? Por quê? Quando eu falo em objetividade, por quê? Porque do ponto de vista da ciência, o observador está fora daquilo que é observado. Ele não participa. Entende? Então, esse paradigma se baseia na objetividade, né, na previsibilidade e na estabilidade. Quer dizer, descobriu é a verdade e esse é estável. Agora, o mundo é complexo. Como é que se podia acessar essa verdade? Simplificando, dicotomizando, separando as coisas, né? Então, se isso deu possibilidade de um progresso para o conhecimento dos fenômenos naturais e etc., do ponto de vista social, do ponto de vista do homem, não acrescento nada, porque justamente as ciências sociais são do ponto de vista desse paradigma, são pré-paradigmáticas. Por quê? Porque lidam com a diversidade, porque nós sabemos que, do ponto de vista, se o homem, né, é capaz de controlar a natureza, cada homem, em função da sua estrutura
percebe a realidade de uma determinada forma, significa o que percebe de uma determinada forma. Portanto, as verdades, do ponto de vista desse novo paradigma que se contrapõe ao positivista, é relativa. Sim. Não existe a verdade, existem as verdades. Né? E se a gente pensa o mundo do ponto de vista sistêmico, o universo é uma grande teia de relações, tudo está relacionado com tudo. Sim, sim. Tanto os pequenos como os grandes grupos e tudo mais. Macro, micro, está tudo relacionado com tudo, né? Como diziam os cientistas, uma borboletinha bate asa lá na China pode causar uma enchente do outro lado do mundo. Por quê? Porque é uma cadeia de inter-relações que vão tornando os fenômenos cada vez mais complexos. Você já pensou que em vários aspectos, incidindo ao mesmo tempo, influenciando uns aos outros, modificando uns aos outros, cria um universo tão complexo que não é possível a gente dominar totalmente, né? Então, a gente capta aspectos e a gente interpreta esses aspectos de acordo com as experiências anteriores que a gente tem. Então, se eu estudei matemática, se eu estudei física, se eu estudei psicologia, a maneira como eu vou entender como vai significar para mim um determinado acontecimento é diferente do índio que está lá na Amazônia sem contato com a civilização, lá com as tradições dele. O mundo dele é outro. São mundos, então os mundos variam de acordo com a possibilidade que cada um de nós tem de percebê-lo em função das suas experiências anteriores. Sim. Né? Então, é muito importante a gente saber disso e, inclusive, pensar nessa questão que o novo paradigma que se está propondo, principalmente do ponto de vista das ciências humanas, das ciências sociais, né, é um paradigma mais adequado em termos de olhar mais o universo na sua totalidade, quer dizer, respeitando a natureza e não interferindo na natureza. Mas, Rosa, só para a gente deixar claro, antes de chegar nesse paradigma que está se manifestando aí, a gente está, então, qual o paradigma vigente? Só para deixar bem claro. Olha, existe um movimento bastante grande propondo justamente esse novo paradigma, que é o paradigma da construção do mundo. Né? Mas a gente já não está mais no positivista, não é isso? Subjetivista. É subjetivista. Então, a construção do mundo implica em a participação do observador naquilo que é observado. E isso os próprios cientistas, os próprios físicos estão de acordo. Porque mesmo dois físicos usando os mesmos aparelhos e olhando para o céu podem ver coisas diferentes. Né? Então, essa questão de que a verdade é uma só e a verdade é absoluta, isso é uma coisa justamente positivista de um paradigma autoritário. Sim. A verdade é isto e acabou. E daí, como diz alguém que nós conhecemos, né? É assim e daí? Eu acho e pronto, está resolvido. Aí é que está. Né? Então, eu até tenho uma hipótese para explicar, por exemplo. Uma pessoa que tem uma formação no exército, de guerra, de soldado,
vê o mundo como uma luta. Na luta ou na guerra, alguns têm que morrer. Então, não tem o que fazer, vai morrer e pronto. E daí? Que é uma fala do Sofre de quem? presidente, né? As pessoas morrem. E daí? Mas você vê que tipo de paradigma é esse? Quer dizer, Autoritário. a ciência está dizendo que nós temos um inimigo invisível, é uma arma letal, que a gente não sabe quem está portando, que tem um poder letal muito grande, que já matou milhões no mundo inteiro, que se propaga de uma forma que a gente ainda não sabe direito como que é, e que, portanto, o único jeito de combater isto é tentando evitar. Por quê? Porque é um inimigo que a gente não conhece. Sim. Na guerra não é assim? Se você tem, todo comandante que sabe que vai enfrentar um exército mais forte do que ele, recua e deixa para outra ocasião. Você não vai meter a cara para morrer. Sim. Né? Então, justamente a questão do isolamento social é a única forma que, diante dessa ameaça que nos deixa totalmente impotentes, porque nós desconhecemos, porque nós não temos elemento para explicar o que está acontecendo. Nós ainda estamos pesquisando para tentar entender o que é isso. Tá. Rosa, então o que nós vivemos agora, a humanidade vive, é uma crise sem precedentes, né? Sem precedentes. Sem precedentes. E olha, e não é a primeira, né? Já houve a peste bubônica, a peste negra, a gripe espanhola. Então, em cada uma dessas catástrofes, vamos dizer assim, né? Há um choque, vamos dizer, né? Que afeta o sistema de uma forma muito grande, obrigando o sistema não só a se adaptar, porque não, as possibilidades de adaptação dependem de você saber diferenciar uma situação da outra para saber, eu fazia assim, agora eu não posso, tenho que fazer assim. Então, tem que conhecer as duas. Como você não conhece, você tem que se transcender, ou seja, inventar. Nós estamos num período, justamente, de crise que nos obrigou a parar. Né? Então, não tem novo normal. A gente vai ter que inventar um novo, não sei qual. Então, tanto você vê que essa questão da abertura, o pessoal todo correu para a rua, aumentou tremendamente o número de mortos. Sim, eu vi não hoje é? no Rio Grande do Sul, já estão voltando a algum, por exemplo, shopping, a partir de segunda-feira já não abre lá, porque os índices de contaminação aumentaram. Você vê? E na rua, não sei se você viu a feirinha da madrugada lá do Brás, né? E as coisas lá do Bom Retiro, tudo já de novo, quer dizer, o número de óbitos aumentou. Sim. Né? Então, quer dizer, senão ainda não está na hora, não dá para ser, não dá para retomar a vida do ponto que parou da mesma forma. Tem que pensar, inovar, tem que pensar maneiras novas. E todos, é uma tarefa de todos nós, de cada um de nós. Sim. Eu vou fazer só um parêntese para comentar, né, que eu tenho, até o momento, eu recebi aqui colegas da psicanálise. Você é a primeira fora da psicanálise, então você está fazendo história aqui no Psicanálise Live. O que é sempre muito rico, a gente cruzar fronteiras, né? Um dos pilares da psicanálise é a cultura geral ampla, como também é de qualquer bom psicólogo, né? O seu grupo todo que você coordena e tudo isso, haja vista essa explanação maravilhosa que você está fazendo aqui.
Por que eu estou fazendo essa marcação? Porque algumas pessoas talvez esperem que a gente observe isso a partir das questões intrapsíquicas, mas não é a proposta de hoje. Hoje é uma discussão macro, mais de um movimento para a gente pensar a sociedade, né? E não as particularidades do indivíduo. E eu estou adorando. Vamos continuar. Meu bem, então deixa eu fazer uma emenda. Morin diz assim: a sociedade é feita de homens e os homens são feitos na sociedade. Então, então nós somos produzidos e produtores dessa mesma sociedade. De modo que, quando eu digo que o novo paradigma justamente propõe a que se considere a complexidade do universo, a subjetividade no conhecimento do universo e a imprevisibilidade em função das trocas que acontecem o tempo todo e que vão tornando cada vez mais complexas, cada vez mais diferentes, o conhecimento cada vez maior, não há mais uma pessoa que possa dominar todo o conhecimento por causa do progresso científico, tecnológico, etc. Então, eu estou falando no papel, quer dizer, na importância do homem, do observador, na construção do conhecimento. Isso serve para a psicanálise também. Porque a psicanálise trabalha com a subjetividade, dentro de certos padrões. Então, o que eu digo é o seguinte: o fenômeno, Silvia, é sempre o mesmo. Sim. As explicações diferem em função da teoria ou em função do paradigma que você tem. Mas eles não são mutuamente excludentes, eles são complementares. E aí que está a força da compreensão, né? De minimamente dar conta de entender essa complementariedade. Exatamente. Por isso a importância da gente ouvir o outro como legítimo outro, porque ele tem o direito de pensar como ele pensa e ele tem razão em função da vida e da experiência dele. Então, nós temos que respeitar. Sim. Então, o respeito é fundamental, o respeito das diferenças é fundamental e o diálogo é fundamental. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Pois é. Por quê? Porque a gente vai comparando, né? Como eu vejo, como o outro vê, o que isso acrescenta naquilo que eu vejo, o que é diferente, o que é igual, o que eu posso aceitar, o que eu não aceito. Porque nem sempre a conversação, o diálogo, possibilita consenso. E na medida em que não possibilita consenso, exige respeito. Sim. Certo? Então, justamente para não cair no fanatismo. Exatamente, não virou uma religião, né? Não só na religião, porque também tem o fanatismo das armas, tem o fanatismo do poder, né? O fanatismo, então, por exemplo, na questão, por exemplo, dos extremistas islâmicos, né? Quer dizer, a verdade é aquilo que diz o Corão. Isto é a verdade, este é o mundo, esta é a maneira como a gente tem que viver, o resto tudo é obra do demônio, quer dizer, é coisa, né? Está errado, é um infiel, merece morrer. Então, é o máximo do fanatismo. Sim. Né? Que já houve na Igreja Católica também, a Inquisição. A Inquisição tinha uma boa dose de fanática pobre das mulheres, né? E das bruxas, que eram vistas como bruxas e tal, né? Então, você vê, é preciso justamente entender que, do ponto de vista sistêmico, quando eu digo que a realidade é construída, eu estou colocando o observador no centro da
da produção do conhecimento, o que implica reflexão, Reflexão. autorreflexão, né? E isto, então, o que qual é a diferença? A psicanálise estreita o foco no conteúdo intrapsíquico, quer dizer, como as coisas vividas afetaram aquela pessoa em termos das suas emoções, da maneira como ela vê o mundo, como ela se relaciona com os outros. Do ponto de vista sistêmico é a mesma coisa, só que a questão intrapsíquica está compreendida no processo de dar significado. Porque se eu dou significado para aquilo que eu vejo, eu estou interpretando. E o outro que me vê pode interpretar o que eu estou interpretando e compreender. E fazer as suas hipóteses do ponto de vista da sua teoria. Sim. Então, acrescenta. Claro. Essa complexidade, né, de uma certa forma, se impõe agora, né? A necessidade de uma visão mais complexa é o que enriquece aqui o diálogo, né? Por isso que eu falo, você está fazendo história, contribuindo com todos nós aqui, com o seu vasto conhecimento. Ô, Rosa, me fala uma coisa. A pandemia, né? Eu tenho dividido aí só para marcar que existem dois braços muito importantes, só para isso. A pandemia em si, o vírus, a contaminação, o risco alto de morte, etc. E um outro, as consequências, os desdobramentos. O mais evidente é o isolamento social, né? A partir disso, trouxe uma série de mudanças, né? No comportamento, para a sociedade, para as pessoas, em suas individualidades e tal. O que você está entendendo dessa demanda nova, né? Da forma como as pessoas estão se comportando, porque tem, de uma certa forma, aí uma quebra de paradigma, ou no mínimo de resistências, né? Pessoas que não compravam pela internet, que não estudavam pela internet, que não faziam terapia dessa forma, entre outras coisas. Então, como eu disse, né, o universo está constantemente em mudança. Agora, o processo de mudança, ele não é um processo contínuo, né? Ele tem idas e vindas em função do contexto. Por quê? Porque o significado das coisas vão mudando conforme as circunstâncias, conforme o contexto, né? Então, quando vão aparecendo situações novas, mais paulatinamente, o sistema vai se adaptando e a gente vai encontrando maneiras de reagir. Você pensa, por exemplo, a mudança que foi quando se estabeleceu a era industrial, né? Que a vida era toda no campo e de repente vem a máquina e os homens tiveram que aprender a máquina. Também foi um corte brusco, né? Difícil, que resultou numa crise grande até se encontrar maneiras de lidar com isso de uma forma mais adequada. Bom, agora também, quer dizer, justamente a mudança, né, ou o impacto, não a mudança, o impacto da pandemia foi tão grande que nos obrigou o sistema a parar. E há aqueles que resistem, que não admitem, são os autoritários. Como? Né? Então, a gente tem que ter humildade de reconhecer que estamos diante de alguma coisa que nós não sabemos como lidar. Sim. Né? E que, naturalmente, isso é consequência de uma série de abusos e de não levar em consideração, por exemplo, a grande diversidade
a pobreza, de não olhar com mais cuidado para fornecer às pessoas, pelo menos, os bens básicos, né, com mais cuidado para os bens básicos de Saneamento básico, inclusive, né? Alimentação. saneamento, alimentação, água potável, saúde, educação, quer dizer, minimamente, né? E o desrespeito, como eu disse, para a natureza, os desmatamentos, o lixo que se joga no mar, nos rios. Então, tudo um desrespeito, né? As condições que seriam mais saudáveis para o próprio ser humano, em nome do lucro, a gente sabe, né? Essa é uma das coisas que a globalização fez com a gente, a comercialização, o economês, né? A pressa das novidades, o consumismo e tudo mais. Então, justamente a pandemia fez a gente parar. Isso tudo emergiu, né? Agora então, fica evidente, por exemplo, a falência do transporte público. Vamos pegar São Paulo, exato. onde a gente mora. Pôs em foco, né, essas falhas todas do transporte, né? A questão do consumismo. Para que a gente precisa sair correndo para ir no shopping comprar coisas? Você fica em casa 90 dias sem comprar nada, aconteceu alguma coisa? Não. Você só compra comida e compra remédio e tudo bem. Sim, né? sim. Então, a questão, por exemplo, das aglomerações sei lá, de torcidas de futebol que ficam se pegando aos tapas nos estádios, ou as aglomerações, quer dizer, coisas assim básicas, né, que a gente não prestou atenção. Sim. Ou melhor, né, que aí tem a questão da política, tem a questão do poder, tem a questão justamente do espírito cívico, da preocupação com os outros. Então, você vê, desde que a gente começou a falar, quer dizer, na metade do século XX para cá, a gente começou a falar desse novo paradigma, né? De vários teóricos, e da teoria sistêmica, e da teoria da complexidade. Tem o Morin, que está vivo ainda, e que justamente nos alerta o tempo todo, né, para essas questões, e inclui, basicamente, a necessidade de maior colaboração entre as pessoas. O mundo está ficando muito complexo. As pessoas precisam ser colaborativas. É preciso haver mais solidariedade. Não é possível se manter essa distância absurda entre os mais pobres e os mais ricos. Isso é desumano, né? Então, o homem gasta milhões... gasta trilhões para ir para a Lua, e tem gente morrendo de fome na África todo dia, não só na África, em vários lugares do mundo. Quer dizer, são escolhas, né, que não consideram justamente o valor da vida. Sim. Né? Entre a bolsa e a vida, o pessoal escolhe a bolsa, só que isso é uma burrice, porque sem a vida não dá para usar a bolsa. Exatamente. Exatamente. É um pouco a fila na porta do shopping, né? Exatamente. Então, né, eu acho assim que a gente fica pensando, como que vai ser, como que vai ser? Não sei. Vai mudar. Tem que mudar, porque não dá para ser mais como era antes. Agora, o que vai ser, a gente não sabe. Né? Um processo Exatamente. que já vinha se mostrando insuficiente. Né? Exatamente. Exatamente. Nossa, a gente está se aproximando do final, então eu abri para os comentários, se alguém quiser enviar uma pergunta.
a gente acho que dá tempo de responder só uma pergunta, porque passou tão rápido, um papo tão gostoso, que agora que eu acordei para abrir para as perguntas. Se alguém puder enviar uma pergunta, que nós já estamos chegando no final, o próprio sistema fecha aqui a live. Ok. Enquanto isso, eu vou dizendo o seguinte, do meu ponto de vista, o que eu pude pensar nesse tempo é que é preciso valorizar as coisas simples, né? Agradecer pelos pequenos gestos amigáveis, cuidar mais das relações pessoais, aproveitar ao máximo a convivência, o calor humano, o abraço, o estar junto, sensibilizar-se com o sofrimento do outro, ser empático e solidário. Não podemos saber como será amanhã, porque nunca mais será o que foi. Nunca mais será o que foi. Isso é Nem o muito que é. importante. Nem o que é. Por isso, nós devemos procurar nos fixar no presente. Porque o presente é o tempo que vivemos. O presente é de onde podemos relembrar o passado. Nós somos no presente. Sim. O presente é o futuro do passado e o passado do futuro. Então, nós temos que aproveitar muito essa experiência presente, que está sendo difícil para todos nós, porque é uma coisa totalmente nova, né? Para justamente ir refletindo o que será possível fazer, o que será necessário fazer, levando em consideração essa questão da solidariedade, que eu acho que é fundamental, né? Do diálogo, da busca de compreensão e de respeito pelas diferenças. Muito eu bom. acho que isso Rosa, é tem muita fundamental. gente agradecendo, te elogiando muito. Pelos corredores da Obrigada. UF, eu sempre disse, a Rosa é uma enciclopédia que fala. É absurdo o Obrigada. conhecimento que ela acumulou e a generosidade em partilhar conosco. Então, muita gente aqui agradecendo. Eu não sei se dá para responder, mas uma pergunta que foi colocada por umas 3 pessoas é: qual a mudança que está aí mais ou menos delineada nas relações psicoterapêuticas? Essa questão justamente da gente, em primeiro lugar, da gente ampliar o cuidado, oferecer mais apoio psicológico para a população em geral, né? O que o SUS já está tentando fazer, mas de uma forma mais preparada, de uma forma ampliada. E eu acho que uma coisa essa pandemia adiantou. A gente estava se preparando para entrar numa era digital. Fomos obrigadas a entrar de uma hora para outra. Como Tanto diz em na termos minha de... terra, entramos na marra. Na marra. Como jogaram a gente na parede e se grudar, grudou, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai também se mudar, porque uma boa parte, eu acho, dos atendimentos vão poder ser feitos à distância, né? E isso vai ter seus reflexos na economia, no trânsito, no lazer das pessoas. Né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Por exemplo, se você não tem que alugar um consultório num prédio da cidade que custa um dinheiro, que tem né, todas aquelas regras e tal. Você pode atender da sua casa. E o outro não tem que se deslocar lá de não sei aonde para vir no teu consultório, para fazer a sessão e etc. Olha, quantas mudanças isso implica?
no setor imobiliário, na economia, no transporte, no tempo das pessoas, no cansaço, né? Sim, Quantas mudanças, né? meio ambiente, por aí vai, né? E por aí vai. Aliás, você viu que está dando muitas notícias de que melhorou a poluição nesses tempos de De quarentena. isolamento. Sim, sim. É, Melhorou né? muito. E é só um começo, como Então, você falou, né? Quer dizer, então, acelerou uma mudança que já se manifestava um pouco mais, entre aspas, lentamente, e agora eclodiu, né? é, pôs em foco, né? Pôs em foco, mostrando que é necessário olhar para essas coisas com seriedade, porque tem Sim. que mudar. Então, Rosa, nosso tempo está acabando. Respondendo aqui as pessoas, a live ficará salva em poucos minutos aqui no Instagram e mais ou menos segunda ou terça ela vai para o YouTube. Aí eu peço que vocês se inscrevam lá no canal, porque aí a gente consegue fazer coisas mais legais. É tudo assim hoje. Eles vão Tá liberando certo. recursos à medida que o número de assinantes aumenta. Então, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, especialmente a você, Rosa, por se generosamente disponibilizar para vir enriquecer nosso momento, nossas reflexões. Então, eu que agradeço, né? Foi um prazer poder conversar com vocês e dividir com as pessoas que nos seguiram. Até mais. Muito obrigada. Eu vou salvar então a live, tá, pessoal? Um abraço a todos. Pessoal.